Cena 1. Interior. Biblioteca da Universidade de Princeton. Dia. Cena 2. Flashback. Exterior. Um parque. Dia. Cena 3. Interior. Quarto de hospital. Noite. Cena 4. Interior. Corredor do hospital. Dia. Cena 5. Interior. Biblioteca. Dia. Shutterstock. Cena 6. Interior. Corredor do hospital. Dia. A iluminação é fria, estéril. O som ambiente é o zumbido constante de lâmpadas fluorescentes e o eco de passos apressados. Uma enfermeira empurra Arlene em uma cadeira de rodas. Feynman caminha ao lado, segurando a mão dela. Eles param em frente a uma porta de vidro fosco. Sala de conferências médicas. Lá dentro, sombras de médicos gesticulam furiosamente. A medicina não é apenas ciência, é uma estrutura social, e estruturas sociais têm uma tendência perigosa de proteger a si mesmas antes de proteger os indivíduos. O hospital convocou uma sessão especial para discutir o caso Arlene, mas o que aconteceu após essa reunião é a prova definitiva de que o sistema prefere um erro consensual a uma verdade inconveniente. A porta se abre abruptamente. Um homem pequeno, de aparência simples e levemente desgrenhada, sai correndo, quase sem fôlego. Ele ignora os outros médicos e vai direto para a cadeira de rodas de Arlene. Diga-me, minha jovem, você cospe sangue? Você já tossiu sangue alguma vez? A enfermeira se coloca entre ele e a paciente com uma fúria protetora. Vá embora daqui. Que tipo de pergunta é essa para se fazer a uma paciente? Saia já! Ela se vira para Feynman e Arlene, com um olhar de desculpas e irritação. Ele. Esse homem é um médico da vizinhança que insiste em vir às reuniões e está sempre criando problemas. Ele é um incômodo. Feynman escreveu 3 palavras sobre esse momento em seu diário. Eu não percebi. Ele, o gênio que veria através dos segredos do átomo, não percebeu o que estava diante de seus olhos. Tossir sangue é o sintoma clássico, de livro didático, da tuberculose. Aquele médico encrenqueiro era o único homem em todo o prédio fazendo a pergunta certa. Mas o sistema o silenciou, o rotulou como nuvem passageira e o expulsou porque a sua pergunta não se encaixava na teoria oficial da semana. Hodgkin. Cena 7. Interior. Sala de espera. Noite. Feynman está sentado em um banco de madeira. Um médico sénior o chama para um canto. O tom é paternalista, mas carregado de uma autoridade inquestionável. Médico sénior. Nós decidimos. É doença de Hodgkin. É fatal, Richard. Não há cura. Mas ouça bem, não vamos contar a ela. Vamos dizer que é febre glandular. Ela não aguentaria a verdade. Feynman, firme. Nós já discutimos a possibilidade de Hodgkin. Arlene é forte. Ela prefere a verdade. Eu não vou mentir para ela. Médico sénior, balançando a cabeça. Os pais dela não querem que ela saiba. Você é jovem, Richard. Não destrua os últimos meses dessa garota com a realidade. Vá falar com a família. A cena é claustrofóbica. Feynman está no centro de um círculo formado por tios, tias, o médico da família e os pais de Arlene. É uma emboscada emocional. Você é um rapaz egoísta. Quer ser honesto apenas para aliviar sua consciência enquanto mata o espírito dela? Como médico, eu te proíbo. Ela precisa de esperança, não de fatos. A ciência tem limites, rapaz, e o limite é a decência humana. Imagina a pressão. O mundo inteiro dizendo que a sua busca pela verdade é, na verdade, uma forma de crueldade. Eles usaram a moralidade como um escudo para esconder sua própria incapacidade de lidar com a morte. E então veio o golpe final. Joanne, a irmã de Feynman, de apenas 11 anos, corre até ele com o rosto banhado em lágrimas. Ela bate no peito dele com os punhos pequenos. Richard, pare! Arlene é boa demais, é linda demais para sofrer assim. Não conta ela, por favor! Isso o quebrou. Não foi a lógica dos médicos, foi o choro de uma criança. Feynman cedeu. Ele escreveu uma carta de despedida para Arlene, uma nota dizendo que, se ela algum dia descobrisse que ele mentiu, o relacionamento deles estaria acabado, porque a base de tudo era a verdade. Ele carregou essa carta no bolso, como uma prova de sua própria traição. Arlene está sentada na cama, rodeada pelos pais. Ela parece pequena, mas seus olhos estão afiados. Feynman entra. O silêncio é sufocante.
Arlene. Richard, senta aqui. Ela olha para os pais e depois foca intensamente em Feynman. Arlene. Agora eu sei o quanto é valioso dizermos a verdade um ao outro. Eles estão me dizendo que eu tenho febre glandular. Eu não sei se acredito neles. Me diga, Richard, olhando nos meus olhos, eu tenho doença de Hodgkin ou febre glandular? O tempo parece parar. O som do relógio na parede se torna ensurdecedor. Feynman sente o peso da carta no bolso. Ele olha para os pais dela, que imploram com os olhos. Você tem febre glandular. Feynman disse mais tarde que sentiu algo morrer dentro dele naquele instante. Ele havia sacrificado sua integridade no altar do conforto alheio. Ele havia se tornado parte do cargo coach, mantendo as aparências de um noivo cuidadoso, mas destruindo a essência da confiança. Cena 10. Interior. Quarto de hospital. Uma semana depois. O telefone toca na casa de Feynman. É Arlene. Richard, vem aqui agora. Precisamos conversar. Feynman entra no quarto. Arlene está sozinha. Ela aponta para a cadeira. Arlene. Tudo bem. Agora me diga a verdade. Febre glandular ou Hodgkin? Sem hesitar desta vez. Você tem a doença de Hodgkin. Ele enfia a mão no bolso para pegar a carta, pronto para o fim, mas Arlene não grita, ela não chora, ela sorri suavemente, um sorriso de alívio e compaixão. Arlene. Meu Deus, Richard. Eles devem ter feito da sua vida um inferno para te obrigar a mentir. Você não está brava? Eu estava preocupada com você, mas ouça bem, você nunca mais deve ceder. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós estamos certos em buscar a verdade, não importa o quão feia ela seja. Você deveria ter mantido sua posição desde o início. Aqui está o paradoxo filosófico que os médicos nunca entenderam. A verdade, por mais terrível que seja, é um solo firme onde se pode construir algo. A mentira, por mais confortável que pareça, é um pântano que engola a dignidade de quem sofre. Arlene deu a Feynman a lição mais importante da sua vida. A realidade não precisa do seu otimismo para ser bela. Ela precisa apenas da sua coragem para ser encarada. Mas o destino ainda guardava uma última ironia cruel. Cena 11. Interior. Laboratório de patologia. Meses depois. Um técnico analisa uma lâmina sob o microscópio. Ele franze a testa. Meses depois, veio o diagnóstico final. E não era Hodgkin. Os especialistas erraram de novo. O tio com o óleo, o médico do teste negativo, o hospital do ponto de interrogação. Todos erraram. O diagnóstico real? Tuberculose linfática, provavelmente contraída por beber leite não pasteurizado. Aquela pergunta sobre tosser sangue feita pelo médico encrenqueiro era a chave. Se tivessem ouvido o homem que o sistema chamava de incômodo, talvez Arlene tivesse tido uma chance. Mas o sistema estava ocupado demais protegendo seus diplomas para ouvir a realidade. Arlene Greenbaum morreu em 16 de junho de 1945. Ela tinha 25 anos. Feynman estava ao lado dela. O relógio no quarto parou exatamente às 9h21, o momento de sua morte. Para qualquer outra pessoa, seria um sinal místico. Para Feynman, foi apenas um problema mecânico que ele, como físico, precisava explicar. E essa busca pela explicação, mesmo no momento da dor mais profunda, é o que separa quem memoriza o mundo de quem o entende. Cena 12. Interior. Quarto de hospital. Noite. Continuação. Cena 13. Interior. Biblioteca de Princeton. Alguns anos depois. Cena 14. Interior. Sala de aula. Dia. Cena 15. Exterior. Campus da Caltech. 1974. Dia. Cena 16. Montagem rápida. Laboratórios modernos. Computadores. Dia. Cena 17. Interior. Escritório moderno. Dia. Cena 18. Interior. Quarto de um estudante de medicina. Noite. 2026. A luz de uma luminária de mesa foca em pilhas monumentais de livros. No monitor, o Student Doctor Network, o maior fórum de estudantes de medicina do mundo. Vemos postagens passando rapidamente. A quantidade de lixo que temos que decorar é absurda. Esta não é uma profissão para quem gosta de pensar.
No centro da mesa, um caderno aberto com um título escrito à mão: Método Feynman. O que você está vendo não é um protesto, é um sintoma. Em 2026, os próprios alunos dentro do sistema estão admitindo: a medicina se tornou uma maratona de memorização, não um exercício de compreensão. Mas eles estão revidando. Muitos desses futuros médicos estão sobrevivendo à sua própria formação usando uma técnica criada por um físico, não por um médico, a técnica Feynman. Se você não consegue explicar um conceito para uma criança de 6 anos, você não o entende. Você apenas decorou o nome. Feynman. A ciência é a crença na ignorância dos especialistas. Essa frase de 1966 resume tudo. Não é um desprezo pelos médicos, é um princípio desconfortável. Um diploma não é o mesmo que compreensão. E o teste definitivo desse princípio veio para o próprio Feynman, décadas depois de perder Arlene. Feynman tem 60 anos agora. Ele está sentado diante de um médico que segura uma radiografia. O clima é de uma ironia cruel. É um tumor, Richard, e não é pequeno. Tem cerca de 6 quilos, o tamanho de uma bola de futebol americano. Um mixossarcoma lipomatoso, um câncer raro que já tinha esmagado o seu rim esquerdo e destruído o seu baço. Imediatamente a máquina das explicações satisfatórias começou a girar. Colegas, cientistas e médicos sugeriram uma causa óbvia: radiação. Um clarão ofuscante ilumina o deserto. Homens usam óculos escuros de proteção pesada. Feynman é o único sentado em um caminhão, olhando diretamente para a explosão da primeira bomba atômica, a Trinity, através do para-brisa. Naquela manhã, em 1945, Feynman se recusou a usar os óculos de proteção. Ele raciocinou que o vidro do para-brisa bloquearia a radiação ultravioleta prejudicial e que a luz visível não o cegaria permanentemente. Ele foi o único a ver a primeira explosão atômica a olho nu. Radiação? Não, os dados não sustentam isso. Mas faz todo sentido, Richard. Você estava lá, no marco zero. É a história perfeita. Uma teoria que se encaixa em uma boa história não é o mesmo que uma teoria sustentada por dados. A dose de radiação que recebi não explica esse tipo específico de tumor. Eu não vou aceitar uma explicação reconfortante só porque ela é dramática. Se os dados não batem, a teoria é lixo. Essa era a barreira fundamental dele, a entropia da informação. Em um sistema de cargo cult, as pessoas aceitam histórias porque elas fecham o ciclo narrativo. Ele viu a bomba, ele teve câncer. Parece lógico, mas é apenas memorização de causa e efeito sem entender a biofísica envolvida. Feynman preferia o mistério sem resposta do que uma resposta errada com um laço de fita. Vemos Feynman em várias fases, recuperando-se de cirurgias, ensinando física com uma bolsa de soro ao lado, perdendo tanto sangue em uma operação que uma fila de estudantes e professores se formou no campus para doar sangue e mantê-lo vivo. Ele lutou contra 2 tipos de câncer por 10 anos. Durante uma década, Feynman dependeu dos médicos que ele tanto questionava. Ele respeitava o trabalho braçal, a técnica, a cirurgia. O que ele nunca respeitou foi o sistema intelectual por trás disso, o sistema que tratava a medicina como um dogma religioso, em vez de um campo de batalha contra a ignorância. Ele via a mesma lacuna que vira ao lado do leito de Arlene, médicos que sabiam o que, mas engasgavam no porquê. Feynman está debilitado. Seus rins falharam devido a uma úlcera rompida e às complicações do câncer. O médico entra com uma proposta. Podemos começar a diálise, Richard. Isso pode te dar alguns meses extras, talvez um pouco mais. Feynman olha para o teto. Ele não está pensando em medo, ele está avaliando as variáveis como se estivesse diante de uma equação de eletrodinâmica quântica. Quais seriam esses meses? Qual a qualidade da cognição? Qual o nível de dor? Ele pesou as evidências. Ele sabia que o sistema queria mantê-lo vivo mecanicamente para cumprir o protocolo da preservação da vida. Mas Feynman entendeu que a vida não é apenas a manutenção de um processo biológico, é a capacidade de entender esse processo. Sem a clareza mental, sem a capacidade de pensar, o custo daqueles meses era alto demais. Feynman, para o médico: eu recuso a diálise. Médico, chocado: mas Richard, é o fim então? Feynman: eu sei, eu já vi o suficiente.
Eu não quero uma sobrevida baseada em rituais. Cena 24. Close no rosto de Feynman. Últimos momentos. Ele está pálido, mas há uma faísca de humor nos olhos. Ele olha para os aparelhos ao redor, para o ritual final da medicina. Feynman, sussurrando suas últimas palavras. Eu odiaria morrer 2 vezes. É tão chato. Corte para monitor cardíaco exibindo uma linha reta, o som do bip contínuo. Narração. Ele morreu em 15 de fevereiro de 1988, aos 69 anos. Ele passou a vida inteira desmontando os aviões de bambu das pistas de pouso do conhecimento humano. Ele provou que a autoridade é uma ilusão e que a verdade não se importa com os seus sentimentos ou com o seu título de doutor. Mas a pergunta que ele deixou para nós, a pergunta que assombra os editores médicos em 2026 e os estudantes que decoram pilhas de lixo nas madrugadas, é muito mais profunda do que um simples erro médico. É sobre o limite fundamental entre saber o nome de algo e entender a realidade. A medicina está começando a admitir o erro agora, 50 anos depois. Mas e você? Na sua vida, na sua carreira, no seu próximo check-up? Você está lidando com alguém que entende o território ou com alguém que apenas decorou o mapa? A diferença, como Arlene descobriu da maneira mais difícil, é a diferença entre a vida e o silêncio de um relógio parado às 9h21. Cena 25. Interior. Laboratório de Pesquisa Moderno. Dia 2026. Cena 26. Flashback. Exterior. Um quintal. Dia 1920. Infância de Feynman. Cena 27. Interior. Auditório Universitário. Dia 2026. Cena 28. Montagem final. Imagens da Terra do Espaço. Pessoas no cotidiano. Hospitais. Cena 29. Interior. Biblioteca de Princeton. Dia. Fim.